Como a igreja lida com pessoas intersexuais? Se as Olimpíadas movimentaram o país numa agitação nas torcidas por Rebeca Andrade versus Simone Biles, de Medina versus a falta de ondas, o futebol feminino versus os acréscimos absurdos dados pela arbitragem, talvez uma das maiores batalhas envolveu Imane Khelif. Certamente provocou mais atenção do que as aberturas malucas das Olimpíadas, trazendo debates em vários lados da internet. Inicialmente divulgado como uma mulher transexual, ou seja, um homem se passando por mulher, lutando contra uma mulher no boxe, as notícias trouxeram rebuliço e acusações de injustiça. Depois foi divulgado que Imane Khelif, na verdade, era uma pessoa intersexo e não uma pessoa transexual. E os debates foram crescendo e se aprofundando. Até agora não existe um consenso na mídia se Imane Khelif, na verdade, é uma pessoa intersexual, é um homem ou não. Eu sei que cada lado do debate político já tem a sua convicção. Eu sei que cada lado do debate político já está plenamente convicto do seu lado, sem nunca ter visto um único exame sobre o indivíduo. O objetivo desse vídeo não é discutir se Imane Khelif é homem ou mulher. O objetivo é justamente lidar com as consequências difíceis de uma igreja que também vai lidar com pessoas que elas próprias talvez não saibam se são homem ou mulher. Essas pessoas existem. E talvez nós, como comunidades religiosas, temos falhado em saber como lidar com elas. Talvez você não saiba o que é que isso significa. Intersexo é um título que veio a substituir o termo hermafrodita, por abranger mais circunstâncias do que se conhecia antigamente. O termo hermafrodita era aquele indivíduo que apresentava os órgãos genitais masculinos e femininos, e então o termo passou a ser mudado para intersexualidade. O termo mudou principalmente porque, biologicamente, um ser hermafrodita é um ser capaz de se autofecundar. Você deve ter estudado isso aí no seu ensino médio. Enquanto um ser humano hermafrodita verdadeiro, ou seja, aquele que possui os dois órgãos sexuais internos e externos bem formados, não seria capaz de se autofecundar, obviamente. Então o termo hermafroditismo, que era mais usado para planta, parou de ser usado para indivíduos humanos, e o termo que é usado agora é intersexualidade. São pessoas intersexuais. Fora que existem outros casos que não eram exatamente contemplados pelo termo, como os dos casos em que o indivíduo apresenta uma distorção entre sua morfologia, ou seja, aquilo que vemos exteriormente, e os seus órgãos externos, a condição genética, funcional e hormonal do seu corpo. Ou seja, o termo hermafrodita não contempla aqueles que possuem uma apresentação cromossômica sexual diferente do XX ou XY, e também não contempla aqueles que possuem gônadas, ovários ou testículos, mas que não apresentam função adequada, ou aqueles que não apresentam determinados hormônios sexuais, ou mesmo possuem receptores que não são capazes de cumprir a sua função. Por isso o termo hermafrodita acabou entrando em desuso, e o termo intersexo agora é o termo padrão para falar sobre essas pessoas. E é usado para descrever uma série de síndromes, como por exemplo a síndrome de Klinefelter, que é enquadrado dentro da intersexualidade. Nessa síndrome, o definidor cromossômico sexual, em vez de ser XY, é XXY. Usualmente essa síndrome não é diagnosticada até a adolescência, porque a criança representa órgãos genitais masculinos, mas quando chega na fase onde se desenvolve como um indivíduo masculino normal XY, o cromossomo X a mais traz como consequências testículos pequenos, ginecomastia, que é o desenvolvimento das mamas, distribuição de gorduras corporais que seguem o padrão feminino, tendência de estatura menos elevada e coisas assim. Em geral, não há produção de espermatozoides, exceto em casos de reposição hormonal. Se a síndrome de Klinefelter afeta homens, a síndrome de Turner afeta mulheres. Nessa síndrome, ao invés do par cromossômico sexual XX, se apresenta somente o cromossomo X. Você tem o que chamam de X0. E algumas características dessa síndrome aparecem como baixa estatura, pescoço curto e com excesso de pele, implantação baixa das orelhas, cabelos na parte posterior do pescoço, palato alto, tórax largo, com mamilos espaçados, alterações cardiovasculares, hipertiroidismo e assim por diante. Assim como esses dois exemplos, existem vários outros casos, os quais constituem, segundo a ONU, de 0,5 a 1,7% da população mundial. É uma porcentagem pequena, mas que representa uma quantidade bem razoável de pessoas aí no mundo. Intersexuais existem. São pessoas que sofrem de condições cromossômicas muito particulares desde o seu nascimento. E são pessoas que vivem suas vidas adultas de forma praticamente normal na nossa sociedade. São pessoas criadas à imagem de Deus, a serem alcançadas pelo Evangelho, a fazerem parte da nossa igreja. Diante dessa realidade, e antes de discutirmos sobre participação de intersexos em competições esportivas, a gente tem que se preocupar com a participação de intersexos nas igrejas cristãs. Como é que a gente se posiciona biblicamente diante de casos como esse? Como é que a igreja age sem fechar os olhos, sem preconceito e sem sermos guiados pelas ideologias do nosso tempo, diante de pessoas que possuem uma condição humana tão rara e aparentemente diferente do projeto criacional inicial de Deus em Gênesis
capítulo 1. Será que hermafroditas são um erro de Deus? Sendo esse um vídeo que foi motivado por uma questão das Olimpíadas, eu não podia deixar de dizer que a Growth Suplementos é uma das patrocinadoras desse canal. E usando o cupom Jesus lá no site da Growth, você tem acesso aí a produtos olímpicos. Você que tá cuidando da sua saúde, faz exercício, vai pra academia, tem tudo lá. Whey protein, barra de proteína, creatina, tem até lactase pra você aí que não pode comer leite. A Growth Suplementos tem apoiado a produção de boa teologia aqui no YouTube. Quando você usa o nosso cupom lá, você conta pro pessoal da Growth que os crentes fitness estão cuidando da própria saúde para a glória do Deus vivo. Então apoia o nosso canal, usa o nosso cupom e vem com a gente na conversa do vídeo de hoje, que tem como objetivo discutir um assunto difícil, mas igualmente importante. Toda a realidade que existe é fruto da criação, mas também é atravessada pelos efeitos da queda. Então, a ideia de que o que vemos hoje que nos causa espanto, as inadequações, né, de qualquer natureza, sempre precisa ser enxergado a partir dessa perspectiva. Existe a criação de Deus e todos os seres humanos são criados à sua imagem e semelhança, como homens e mulheres. O padrão bíblico é um padrão binário, de fato. No entanto, toda a natureza, toda a criação interna, psicológica, externa, social, ela é marcada, atravessada pelos elementos da queda, de uma maneira que a gente não compreende muito bem por que a queda afeta de maneira não uniforme, né, a cada um de nós. Cada um vive os efeitos da queda de maneira muito específica. Por isso, essa inquietação. Essa resposta eu acho que a Bíblia não dá. Por que a queda me afeta de um jeito e afeta você de outro? Principalmente quando a gente desloca o olhar de só uma questão e passa a enxergar as pessoas, eu fico pensando no próprio indivíduo ou nos seus familiares, as pessoas ao redor se perguntando sobre onde estava Deus quando tudo isso aconteceu. Eu fico me lembrando quando a gente pensa nessas questões sobre o fato de Deus ter errado ou não, num biólogo ateísta famoso, Richard Dawkins, que escreveu um livro que era Deus, um relojoeiro cego. Ele pega uma metáfora conhecida da teologia natural, né, do William Paley, de que Deus criou as coisas como um relojoeiro que deu cordas, e ele vai falar, bem, se é isso, ele é cego, porque olha ele como um biólogo, né, a quantidade de exceções às regras genéticas ou o que é considerado regra natural, e ele com seu olhar todo vai acusar o cristianismo. Mas veja, isso mostra a importância que a igreja precisa ter, as famílias precisam ter, de conceitos teológicos e de metáforas teológicas também bíblicas. A gente olhar, o primeiro passo para isso assim, é enxergar o aspecto criacional. O primeiro passo de qualquer visão de mundo cristã é que Deus é o criador de todas as coisas, e a criação ela é estrutural, tem uma estrutura de fato nela. Tem uma estrutura, e estrutura não é só estrutura biológica, tem estrutura moral, econômica, tem estrutura... O cristão, de certa maneira, ele é uma espécie de um estruturalista. Ele crê que Deus estabeleceu estruturas criadas em diversas áreas da vida que devem ser respondidas com obediência. Mas, é claro que a gente também não é ingênuo de dizer que essas estruturas não foram afetadas, todas elas, profundamente e de uma maneira ampla, pela queda. É o segundo elemento de qualquer visão de mundo. O que o Cornelius Plantinga, num livrinho muito bom, ele dizia que não era para ser assim. Então, todas as condições excepcionais, principalmente quando a gente lida com genética, a gente consegue ver claramente estruturas criacionais e exceções. Há um livro que eu gosto muito de uma cientista que não é cristã, ganhou inclusive prêmio da Templeton em 2017, se eu não me engano, chama Testosterona Rex, é da Cordelina Fine. Ela vai dizer em proporções assim, em percentuais, que a gente está lidando, quando a gente está falando de cromossomos, de estrutura cromossomial, XY, a gente está lidando com 98% dos casos. Todas as outras síndromes, condições excepcionais, todas entram nesses 2%. Então, assim, claramente a gente consegue ainda ver a estrutura. Mas a gente vê essa estrutura também marcada pela queda. A gente vê o seu caráter excepcional. Agora, qual que é a distinção? Até aí, todo bem-intencionado cientista não cristão consegue chegar. Qual que é a beleza do cristianismo? É saber que, junto da criação e da queda, a gente tem a esperança do evangelho e da ressurreição
e da renovação de todas as coisas, inclusive da renovação dessas estruturas. O evangélico ele é muito centrado numa esperança individual, que Deus, de certa maneira, vai salvar minha alma. Mas a beleza do evangelho é a restauração de todas as coisas, inclusive dos corpos e inclusive dos nossos desejos e das nossas vontades. Então, para a gente não encarar Deus como um relojoeiro cego, alguém que errou, quem foi pego de surpresa por algum desses casos, a gente precisa olhar todas essas experiências humanas de uma visão dinâmica, de estruturas criacionais incontornáveis, mas que todas elas, sem exceção, foram afetadas pelo pecado, mas que a gente já pode viver agora, mesmo que não seja de maneira plena, de maneira pontual, circunscrita, mas verdadeira, a beleza da esperança cristã. Um cristão consegue escapar dessa visão crítica a Deus se ele encarar as coisas dessa maneira. Ou seja, claramente, a gente pode concordar que a intersexualidade não aparece no mundo como um erro de Deus, mas aparece no mundo como fruto da entrada do pecado no mundo. Algumas pessoas erram muito por tentar tratar a intersexualidade, por um lado, como algo que pode ser usado como argumento contra uma visão binária da sexualidade. Alguns vão argumentar que, olha, se existe X0, se existe XXY, se existem outras formas de apresentação cromossomial por meio de anomalias ou mutações, então a gente não pode olhar para a sexualidade como uma coisa binária. Isso, infelizmente, é desconsiderar que essas pessoas, elas possuem biologicamente uma má formação. Claro que nós evitamos termos como anomalia, disfunção, deficiência, porque são pessoas que conseguem viver suas vidas de forma muito digna, e a gente não quer que essas pessoas se sintam como menos humanos ou o que é que seja, por causa de problemas que surgiram no seu corpo. O problema é que os movimentos atuais tentam tratar essas síndromes como se representassem simples características da fluidez sexual do ser humano. Não é isso que nós acreditamos como cristãos. Ainda que a gente não queira que pessoas com intersexualidade se sintam menos aceitas socialmente, ou menos parte da humanidade, ou pessoas com um defeito que lhes destrói ou o que é que seja, a gente tem que assumir que existe algo fora do padrão normal da sexualidade ali. Isso de nenhuma forma tem que ser usado para atacar pessoas intersexuais, mas é uma percepção de que há um padrão ainda estabelecido de binarismo sexual masculino e feminino a ser louvado e respeitado, ainda que algumas pessoas nasçam por motivos de anomalia cromossomial com uma manifestação de sexualidade física diferente. Pessoas intersexo não são menos humanas que pessoas que nascem com seus cromossomos sexuais, suas gônadas e morfologia bem definida. Porque ainda que haja alguma debilidade sexual, às vezes um dos órgãos sexuais nasce atrofiado, ou às vezes a puberdade acaba sendo um momento um pouco complicado na parte do desenvolvimento sexual, essas pessoas não podem ser definidas em nível último pela sua sexualidade, porque essas pessoas são muito mais do que simplesmente os seus cromossomos. Eu penso que falta conhecimento com relação aos fenômenos ligados à questão LGBT, falta acolhimento, porque falta conhecimento, também falta acolhimento, e o conhecimento não é só sobre o fenômeno, é sobre como o evangelho vai se relacionar com esse fenômeno. Eu acho que falta uma visão um pouco mais sensível, de sensibilidade e de compaixão, e uma visão mais humilde, principalmente quando o assunto é intersexualidade, que, como eu disse, é diferente de muita coisa que a gente vê por aí, porque é um território bastante complexo, de muito sofrimento. As pessoas estão vivendo situações muito desafiadoras. Então a igreja às vezes vai com um olhar presunçoso, rápido, tentando encaixar as soluções gerais que não funcionam em casos específicos. Eu defendo que a igreja olhe para cada sujeito intersexo de uma maneira específica, porque é uma condição muito variada. Então, as soluções precisam ser mais específicas e menos de dicionário, porque é uma pessoa, né? Também tem a questão de você usar os temas LGBTs como ferramenta política. Essa politização também dessensibiliza, atrapalha o pastoreamento, o discipulado, porque você entra numa guerra, e guerra é uma linguagem, pastoreamento é outra linguagem. Uma vez eu convivi por um pequeno pedaço de tempo com uma pessoa intersexual que era uma adolescente, e ela se chamava Jennifer, e ela parecia um menino, mas ela tinha várias questões nos órgãos sexuais, uma ambiguidade genital. E ela estava sofrendo muito porque não conseguia aprender a ler aos 15 anos, mesmo estudando numa escola regular. Ela não saía do analfabetismo, numa cidade grande do Brasil,
e ela havia sofrido uma agressão na sala de um outro menino, e a professora disse assim, olha, não se bate em mulher. Aí a criança disse assim, não, mas eu não bati numa mulher, eu bati no Jennifer. Então ele não é a Jennifer, ou o Jennifer, porque ela mesma não entendia muito bem como se definir. Ela tinha questões muito difíceis de saber quem é, de como se posicionar. Esteticamente ela havia tomado um partido, se identificando mais com o masculino, mas quando ela foi criança, ela tinha feito cirurgias, havia cirurgias que ela poderia fazer ou não. Então, eu olhando para aquilo, cara, é muito complexo, é muito difícil. Não adianta eu chegar lá e falar assim, não, o que está escrito aí? É feminino ou masculino? Joga para cá, joga para lá. Então, é preciso sensibilidade, cuidado de uma pessoa, não é uma tese etérea, teórica, é um indivíduo com uma situação extremamente ambígua, nem ele vai te dar muitas respostas, então essa pessoa precisa ser tratada nesse nível, né, com muito cuidado, com muita humildade. Ultimamente, a tendência tem sido de considerar que a sexualidade não é um fator constituinte da nossa identidade, mas ele é, assim, o fator dominante. Parece que tornou-se o critério para se julgar quem eu sou a partir da minha orientação sexual, e as questões em torno disso, ou seja, o meu corpo, minhas experiências, os traumas que eu passei, torna-se então um fator determinante para toda a minha outra experiência. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, nós não somos só nossa sexualidade, mas nós também não somos nada menos do que ela. Só que nós temos diversos outros fatores, claro, estruturais como biologia, mas também sociais, econômicos, todo o jogo linguístico que a gente está envolvida, os jogos de narrativa, a nossa confissão última de fé, tudo isso, se a gente for construir uma visão de ser humano, uma antropologia complexa, tudo isso deveria entrar nessa conta de dizer quem eu sou, junto da sexualidade. A sexualidade interagindo com esses outros aspectos. Agora, o que a gente percebe em muitos discursos hoje em dia é de uma predominância, de uma hegemonia, de um critério para eu interpretar todos os outros. Aí eu interpreto as narrativas, eu interpreto a minha confissão de fé, eu interpreto o meu histórico familiar, biológico e assim por diante, com base na minha experiência sexual. Então a resposta curta é a sexualidade faz parte de quem eu sou, ela é um elemento constituinte, mas ela não é o único e nem o critério decisivo, se a gente for pensar enquanto um cristão. Quando perguntaram para Jesus, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Em João 9,2. E a resposta de Jesus foi, nenhum deles pecou, nem ele nem os pais dele. Jesus não diz de onde veio aquilo, presumimos por outros textos bíblicos que a resposta de Jesus seria, o pecado entrou no mundo e nos afeta de forma variada, mas Jesus estabelece o motivo daquilo ter acontecido, é para que Deus fosse glorificado naquele homem. Pessoas intersexuais, por mais que possam perceber em si os efeitos da entrada do pecado no mundo, afetando o seu corpo, eles devem ter a mesma esperança daquele homem que Jesus encontra. Essa é uma condição que não é normal, mas que existe aqui para que você possa glorificar o nome de Deus na sua vida. Porque você não é definido simplesmente pelos defeitos físicos do seu corpo. Você é definido pelas oportunidades de glorificar o nome de Deus que se manifestam através das limitações e dificuldades da sua vida. Você não é alguém mais afastado de Deus, porque nasceu com um corpo diferente, porque tem uma fisicalidade complicada na área da sua sexualidade. Você é uma pessoa criada por Deus, amada por Deus, à imagem de Deus, que precisa do mesmo evangelho que qualquer outra pessoa precisa. Porque o seu problema com Deus não é o problema da formação da sua genitália, da confusão cromossomial, não é um problema hormonal. O seu problema com Deus é o pecado. O mesmo pecado que eu possuo, o mesmo pecado que homens e mulheres plenamente formados possuem, e a sua salvação é a mesma salvação de qualquer outro. É a salvação que há no Evangelho de Cristo Jesus. Na obra perfeita na cruz, que salva homens, salva mulheres, salva pessoas com problemas cromossomiais que as tornam pessoas intersexo. Porque há um Deus maravilhoso que salva e alcança essas pessoas. Há um Deus maravilhoso que salva e alcança você. Sabemos que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Deus nos criou XX e XY. Há um padrão de Deus na nossa sexualidade. O problema é que Adão e Eva pecaram. E quando Adão e Eva pecam, o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, isso afeta quem nós somos de forma profunda. Transforma a nossa humanidade. Afeta a nossa fisicalidade.
Porque Adão e Eva pecaram. Nós não apenas nascemos moralmente pecadores, nós também nascemos sofrendo os efeitos do pecado em toda a criação. Agora, existem tempestades que destroem casas, existem tsunamis que afogam pessoas, terremotos que soterram gente. Agora existe câncer, agora existe leucemia infantil, agora os rins param, agora gripes levam nossos entes queridos, agora nós nascemos com defeitos físicos, nascemos com defeitos hormonais, nascemos com defeitos na formação da nossa genitália, nascemos com defeitos cromossomiais. Antes do pecado entrar no mundo, nascemos perfeitos. Uma vez que o pecado entra no mundo, existe a possibilidade de sermos afetados fisicamente. Por isso que pra mim todo esse debate sobre homossexualidade, você nasce gay ou não nasce gay? Será que eu nasci assim? É um debate muito inócuo, porque não importa se você nasceu assim. Não importa se o impulso homossexual ou o impulso transexual é um impulso com o qual você nasceu ou é um impulso aprendido e desenvolvido na sua primeira infância. No fim das contas, é um efeito do pecado na sua vida. Impulsos pecaminosos surgem em você porque o pecado entrou no mundo. Percepções erradas sobre a própria sexualidade chegam até você porque o pecado entrou no mundo. Doenças físicas que afetam a sua sexualidade chegaram até você porque o pecado entrou no mundo. Isso faz você um ser mais pecador do que pessoas que têm outras questões sexuais para resolver? De forma nenhuma. Só faz você, como todo mundo, alguém que recebe os efeitos do pecado sobre o seu corpo. Claro que quando a gente fala sobre homossexualidade, transexualidade e intersexualidade, estamos falando de coisas diferentes, cada um com suas particularidades. Falando especificamente de pessoas intersexuais, são pessoas que têm um efeito físico no seu corpo e que vão enfrentar algumas batalhas por causa da questão física. Não porque são mais pecadoras, mas porque receberam de alguma forma um tipo de efeito do pecado sobre o seu corpo que afeta outras pessoas de forma diferente. Por que Deus faz isso? Nós não sabemos. Está debaixo da mão poderosa dele. E a ele nos submetemos com o mesmo sentimento de busca por redenção em Cristo Jesus. É por isso que uma anomalia física não é motivo de exclusão. Não é motivo para ninguém olhar para si e se sentir menos crente, para olhar para a própria questão física e acreditar que isso define claramente quem você é, define totalmente a sua identidade. Não é. A intersexualidade não é um pecado. A intersexualidade decorre do pecado. Isso são duas coisas muito diferentes. Então, como é que a gente encara a intersexualidade no contexto de igreja? A Bíblia nos mostra que o pecado trouxe consequências para a ordem criacional. Paulo diz: a natureza geme por causa da vaidade a qual foi submetida, em Romanos 8:20. A palavra traduzida aqui por vaidade é matoites. Significa algo vazio, algo inútil. Ou seja, a utilidade da criação foi maculada pelo pecado. Assim, tudo que existe na criação tem uma perda da sua funcionalidade original. A criação não se tornou inútil no sentido de não possuir uma utilidade absoluta e total, mas que a sua utilidade, a sua estrutura foi corrompida pelo pecado. É por isso que existem desastres naturais, é por isso que pessoas podem nascer cegas, que homens podem ser inférteis, e por isso que existe má formação cromossômica que afeta a sexualidade dos indivíduos. Essas anomalias criacionais não são pecado por si só, mas existem porque o pecado afetou a criação como um todo. Pessoas inférteis, cegas, surdas, deficientes, intersexuais não são mais pecadoras por causa de sua condição. Elas são, sim, pecadoras por herdarem, como toda a humanidade, a natureza pecadora de Adão. É por isso que nós não podemos encarar a intersexualidade nem como algo normal, nem como um tipo de erro de Deus ou de maldição divina. Por um lado, erramos em tratar a intersexualidade como um erro de Deus. Por outro lado, nós queremos muitas vezes tratar a intersexualidade como uma prova de que não tem padrão claro de sexualidade. Existem padrões claros de sexualidade, mas o pecado torceu a criação de Deus. Agora, essa imagem de Deus manifesta em nós se dá no meio das mais variadas deficiências e dificuldades. Claro que hoje em dia se tornou politicamente incorreto falar de intersexualidade como uma deficiência, mas para nós, debaixo da cosmovisão cristã, é fácil entender a intersexualidade como um fruto da entrada do pecado no mundo que afeta o corpo humano para além do padrão normal daquilo que Deus projetou. Mas isso, obviamente, não é culpa da pessoa que nasceu com essa condição, isso nem afasta a pessoa com essa condição de ser recebida por Deus e tratada na vida da igreja. Sempre que surge a pergunta do tipo, como a igreja recebe a pessoa A pessoa B, o que fazer quando a pessoa A, a pessoa B entra na nossa igreja, a minha resposta é que a igreja foi chamada para receber pessoas. Que tipo de pessoas, Pedro? Pessoas para ouvir o evangelho, pessoas para sentir o evangelho na forma como nós a recebemos e como interagimos com essas pessoas. Nós somos todos pecadores diante de Deus e a diferença é que há pecadores arrependidos e não arrependidos, e essa diferença é uma diferença do evangelho. Pecadores arrependidos entendem o evangelho e se arrependem, portanto nós devemos
receber pessoas, e ponto. Quando nós estamos tratando de intersexualidade, a igreja precisa entender que, apesar da letra I, que significa intersexualidade, estar naquelas letras LGBTQI a mais, não se trata de uma identidade de gênero, de uma orientação de gênero. Diferente das outras letras, se trata de uma condição biológica, genética. Isso é muito importante da igreja ter em mente. Então, a igreja precisa, né, acompanhar essa pessoa, tendo em mente que ela faz algum acompanhamento médico, que ela tem uma condição genética, que não é uma orientação ou uma escolha, como a gente entende das outras orientações de gênero. Okay? Nós não estamos falando em si de algo que é pecado, é algo biológico, é algo genético. É uma pessoa que pode apresentar várias possibilidades de intersexualidade nessas combinações de genitálias e da produção hormonal. Ela tem uma dificuldade ou ela não consegue biologicamente se identificar como homem ou mulher. E por conta disso, essas pessoas carecem de identidade. Talvez esse seja o maior dilema que eu consigo perceber na questão da intersexualidade. Por que que identidade é tão difícil para essas pessoas? Porque nos é dito, nos é ensinado há muito tempo que nós encontramos a nossa identidade na nossa sexualidade. Esse é o principal ponto de identidade nos dias de hoje. É como nós nos enxergamos sexualmente, nossa orientação de gênero ou a orientação sexual que nos define que tipo de pessoa nós somos. E quando você está intersexo, entre os sexos, você tem dificuldade de dizer se você é homem, se você é mulher, se você não está dentro daquele padrão XX ou XY, a nossa identidade é muito afetada se nós entendemos que ela é construída em cima da sexualidade. Agora, posto esse ponto sobre intersexualidade, intersexuais não são um erro de Deus e nem sequer são uma prova do padrão criacional de Deus não existir, a gente tem que considerar, porque eu sei que alguns de vocês mais politizados já estão querendo aí levantar as tochas de vocês, a gente tem que lembrar que o modo como nós tratamos a intersexualidade não é da mesma forma que nós tratamos homossexualidade e transexualidade, porque existem componentes muito diferentes aqui. A intersexualidade é uma anomalia que se dá na morfologia, na condição genética, na condição funcional e hormonal de um indivíduo. A transexualidade é algo bem diferente, é quando o indivíduo não se identifica psicologicamente com o seu sexo físico. Portanto, enquanto a intersexualidade é um fenômeno principalmente fisiológico, a transexualidade é um fenômeno muito mais psicológico. Intersexualidade é fisiologia com fisiologia. Transsexualidade é psicologia com fisiologia. É mente, corpo. Isso significa que uma pessoa transexual não tem que ser intersexo. Assim como uma pessoa intersexo não tem que se identificar como transexual. O que acontece é que pessoas intersexo muitas vezes acabam fazendo algum tipo de cirurgia de designação sexual quando é adolescente ou no começo da vida para poder se adequar a uma das sexualidades padrão, ainda que vai enfrentar lá algumas dificuldades ao longo da vida por causa de sua condição física. O que é bem diferente de uma pessoa trans que cresceu com a sexualidade fazendo uma cirurgia de redesignação sexual por causa de algum tipo de ideologia sobre a fluidez do gênero, ou por causa de algum tipo de preconceito sofrido, ou na esperança de aplacar o próprio sofrimento psicológico, adaptando o seu corpo biológico à sua compreensão psicológica. Quando cristãos igualam as condições de intersexualidade, transexualidade e homossexualidade, as igrejas acabam dificultando o recebimento dessas pessoas, porque não entendem a vida particular desses indivíduos. Acabam entrando muitas vezes em polêmicas políticas, ao invés de lidar com o indivíduo por si só, como uma pessoa a ser amada, cuidada e tratada. Ainda que as ideologias tentem muitas vezes trazer os intersexuais para um ambiente ideológico específico, os cristãos precisam entrar nessa batalha para receber essas pessoas com o amor do evangelho. Nós estamos lidando com pessoas, não só com ideologias. Nós estamos lidando com indivíduos, não só com políticas e movimentos ideológicos. Nós não podemos esquecer que a missão principal da igreja é alcançar as pessoas e amar os perdidos e evangelizar os pecadores, muito mais do que refutar movimentos políticos. Tem um espaço para refutar movimentos políticos, mas isso vem bem depois de alcançar os indivíduos com o poder do evangelho. Claro, alguns indivíduos trazem consigo suas ideologias, mas antes disso, são indivíduos criados à imagem de Deus. Se Cristo se aproximou
se ele falou, se ele soube trazer para si até mesmo prostitutas, nós também devemos, como igreja, se aproximar, falar e trazer para nós pessoas que são muitas vezes socialmente desprezadas. Não, sem dúvida, a igreja é um espaço de formação, de evangelização, de formação de discípulos de Cristo. É isso. Então, esse é o olhar redentivo, né, para o indivíduo. A linguagem política tem o seu lugar. Então, aqui eu reconheço a necessidade de haver embates culturais políticos. O problema é que o repertório político, a linguagem política, não é suficiente para fazer o discipulado, que é, por óbvio, a essência da igreja, o chamado insubstituível da igreja, de produzir, entre aspas, né, discípulos de Cristo. Portanto, atrapalha muito quando a gente confunde indivíduo com movimento e torna toda a discussão um debate etéreo, um debate teórico. Isto muda, quer dizer, isso tende a mudar quando se apresenta na nossa casa. Quando é filho, quando é irmão, quando é pai, quando é mãe. Embora que algumas pessoas, mesmo diante de um filho, não conseguem se desligar do posicionamento ideológico e não consegue se relacionar com o ser humano. Então, tudo aquilo que ele aprendeu como jargão político, de militância, ele simplesmente é inútil, porque agora é uma pessoa que tem nome, que tem sangue na veia, que tem CPF, que tem uma história, ou que é alguém extremamente amado por você. Então, eu diria, para resumir, que embora haja um lugar para o debate político, esse debate, com a sua linguagem específica, não é suficiente para produzir o pastoreamento e o discipulado. Portanto, a gente precisa ir além do debate político, não confundindo o indivíduo com as causas e as militâncias que ele pode ou não representar. Gosto muito de uma citação da Rosária Butterfield, uma ex-lésbica convertida pelo Evangelho, um livro chamado União com Cristo e Identidade Sexual. A citação diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. A comunidade transforma inimigos em amigos e estranhos em irmãos e irmãs. A comunidade cristã é uma família por adoção, visto que Deus tece fios divergentes em uma tapeçaria da providência divina. Pela adoção de Deus Pai, tornei-me sua filha, e deixei a casa que fiz com Satanás e seus súditos. Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Posso descansar nesse versículo e sentir seus contornos. A adoção estabelece minha identidade em Cristo, minha herança por meio de Cristo e minha missão por causa de Cristo. A adoção é sempre ambos e trata-se de crianças órfãos e portadores órfãos da imagem que perdem a condição de órfãos por causa da filiação permanente. A adoção não é uma inclusão de segunda escolha, é o único caminho para a identidade no Evangelho. Uma pessoa adotada recebe todos os direitos, privilégios e história familiar. Da mesma forma, nossa identidade como cristãos não é dividida entre facções. Estranhos e inimigos tornam-se irmãos e irmãs por meio do sangue de Cristo. A hospitalidade no lar, na vizinhança e na igreja começa com a adoção e termina com a celebração do Dia do Senhor, porque o propósito de nossa adoção é a adoração. Ou seja, a hospitalidade cristã é sobre amar o diferente, é sobre amar o estranho. Se só recebemos aqueles que são próximos, o que é que nos faz diferente dos fariseus? É muito mais simples se aproximar de quem concorda com a gente, é muito mais simples se aproximar de quem tem uma expressão sexual parecida com a nossa. A hospitalidade, no entanto, é se aproximar daqueles que não sabemos ao certo se nos farão bem ou mal. Não é essa a parábola do bom samaritano? Não é sobre andar em lugares perigosos, onde haviam muitas emboscadas, e o próprio homem ferido podia fazer parte de um golpe? Mesmo assim, o samaritano se aproximou, ajudou, pagou por hospedagem, por tratamento, por comida e deixou a conta aberta caso ele precisasse. Ora, analogamente, a igreja precisa se fazer próxima dos intersexuais. Venham eles cheios de dúvidas sobre sua sexualidade e identidade, venham eles cheios de ideologias e uma cosmovisão anti-evangelho. Hospitalidade advém da palavra grega filoxenia, o amor pelo estranho. O estranho aqui é aquele que é diferente da gente. O Evangelho tem uma resposta bem melhor e bem mais profunda. Veja comigo, por exemplo, Romanos. É o melhor livro para tratar sobre isso nas Escrituras. Romanos começa apresentando a situação de que todos nós somos pecadores. De que todos, sem distinção, somos pecadores. Paulo fala lá de uma condição de que não há nenhum justo, nenhum sequer. E ele começa então a trabalhar o Evangelho, dizendo que ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, para a justificação daquele que crê. E ele apresenta então o Evangelho como a solução para o pecado. E crendo no poder justificador
perdoador de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por meio da ressurreição de Cristo, Paulo então dá uma nova identidade a essa pessoa. Ele diz, por exemplo, no capítulo 5, no capítulo 6, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a graça agora de Deus que passa a nos definir, que passa a abundar nas nossas vidas. E ele continua trabalhando de que nós morremos para o pecado, temos que viver para Deus. E no capítulo 8 de Romanos é uma joia das Escrituras. Ele diz que nós não somos mais definidos pela nossa natureza humana, mas sim agora pelo Espírito de Deus. Não é mais a nossa natureza que nos guia, não é mais o nosso pecado que nos guia, mas o Espírito que habita em nós. E nós não precisamos mais, nem devemos mais viver segundo as nossas naturezas, o nosso desejo pecaminoso, mas segundo o Espírito. E ele diz depois algo que precisa ficar gravado sobre esse tema, de que é o Espírito Santo de Deus que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aqui está a nossa identidade em Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou homem para que o homem pudesse se tornar filho de Deus. Então, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, eles têm uma identidade acima da sexualidade, que é um dos componentes da nossa identidade, mas acima da nossa sexualidade está o fato de que no Evangelho nós somos filhos de Deus, nós estamos em Cristo, a graça de Deus superabundou em nós. Todas as pessoas precisam encontrar identidade no Senhor Jesus Cristo. E quando alguém com intersexualidade, encontra essa identidade, ele vai viver de uma maneira mais equilibrada, mais satisfeita, mais plena, e vai ter agora um poder do Espírito e uma identidade espiritual para lidar com as questões. Muitas dessas pessoas foram criadas como meninos, como homens, como meninas, como mulheres, às vezes de forma errada, contrária ao seu pensamento, O psicológico não acompanha o biológico. São várias questões que, centralizadas em Cristo, pelo poder do Espírito, eu creio que elas podem estar mais capacitadas a viver, e a igreja a ajudar. Se você vai a Efésios lida muito também com identidade. Paulo começa dizendo que no Evangelho, Deus o Pai nos escolheu, Deus o Filho, Jesus Cristo, nos redimiu pelo seu sangue, Deus o Espírito habita em nós e é o penhor da nossa herança. O Deus Trino nos dá identidade, Ele nos cerca de todos os lados. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco. E aí, Paulo diz, vocês não são mais pecadores não arrependidos, vocês agora são filhos da luz, vocês estão em Cristo Jesus. Vocês estavam longe, mas foram trazidos para perto. Ele constrói identidade. Então, para mim, essa é a maior luta da intersexualidade, é a identidade. E a igreja precisa, por meio do acolhimento, de receber bem, do evangelho, dizer para essas pessoas que elas não encontram identidade, satisfação e propósito na sexualidade, que há algo maior. E esse algo maior é o estar em Cristo por meio do Espírito Santo. Quando alguém sente, quando alguém sabe por meio do Espírito que é filho de Deus, a vida se torna então mais colorida, a vida se torna mais agradável, porque nós temos propósito agora, nós temos identidade. Acho que a membresia numa igreja, vamos pensar a pessoa querer tornar-se membro de uma igreja. A membresia de uma igreja, ela não é condicionada às suas experiências sexuais, à sua condição genética, nada disso. A membresia de uma igreja, ela é ligada à aliança que Deus tem com a pessoa, ao fato da pessoa estar em pacto com Deus, e isso refletir no desejo dela ter um pacto com um grupo de pessoas. Uma membresia é uma aliança com outras pessoas. Agora, é claro que nós não podemos ser ingênuos de pensar que a vida na igreja ela não é destituída de desafios. Cada um destes que estão em pacto com Deus e resolvem manter uma aliança também com outros irmãos, eles vão vivenciar naquilo que lhes toca mais, que lhes tenta mais, desafios. E uma pessoa com todas as questões hoje em dia que podem tocá-la na sua identidade, na sua sexualidade, ela vai enfrentar esses desafios. A grande questão é como ela vai enfrentar isso. Porque a igreja, você perguntou do lugar, a igreja é o lugar aonde um indivíduo já pode experimentar, ou eu vou usar um termo que eu gosto muito do Kevin Van Hooser, que é encenar
a cenas que já estão disponíveis para nós, mas que dizem respeito completamente da ressurreição em Cristo Jesus. A igreja é o lugar onde a gente já vive a nova vida em Cristo. E isso envolve também a esperança da ressurreição do corpo. Então, todas as questões que envolvem, por exemplo, a genética de alguém e as decorrências disso na sua sexualidade, na sua identidade. E todo o comportamento, o desejo dela. Há uma série de afirmações, de promessas na Escritura, de que tudo isso vai ser, em Cristo Jesus, completamente restaurado na sua segunda vinda. Mas isso já pode ser experimentado. É a antiga e fundamental tensão escatológica da gente já poder viver a vida nova, ainda que ela não esteja completa. A igreja é o lugar de viver isso. Não sem desafios, não de uma maneira romântica, mas do que diz respeito à pessoa, ela já pode viver ali, ela vai ser enxergada e se enxergar a partir dessa esperança. E do que diz respeito à igreja, às outras pessoas, elas não podem se relacionar com ninguém, inclusive com alguém lutando e lidando com essas questões, com outro critério a não ser uma mediação em Cristo Jesus. O critério não pode ser uma mediação econômica, de novo, social, identitária, de algum grupo, étnica. A mediação entre Deus e os homens é feita por Cristo Jesus, mas a mediação entre homens e homens também é feita por Cristo Jesus. Então, do ponto de vista da pessoa, sintetizando a resposta, a igreja é o lugar dela já viver essas promessas da ressurreição, ela já viver agora aquilo que ela vai viver plenamente, inclusive a ressurreição do corpo, pensando em pessoas, indivíduos que lidam com questões genéticas, né, intersexo, hermafroditismo, etc. Mas também a igreja é o lugar onde as outras pessoas não podem se relacionar com ela, a não ser mediadas por Cristo Jesus. Então é um lugar privilegiado para essas pessoas, quando os critérios corretos, as orientações teológicas são feitas. Quantos travestis que evangelizei não eram filhos de pastores? Quantos presidiários para quem preguei não tinham mães evangélicas que pregavam para eles? Quantos mendigos com quem conversei não eram pessoas que entendiam bem da palavra de Deus, sabiam de Bíblia? A gente presume sobre as pessoas, mas quantas pessoas que talvez tenham uma manifestação de sexualidade complicada não são pessoas que estão com o coração aberto a serem alcançados pelo evangelho? Quando nós nos colocamos como uma comunidade receptora que olha para eles não como necessariamente a manifestação física de uma ideologia, mas como seres humanos a serem alcançados, amados, onde cada parte de quem eles são vai ser alcançada pelo poder do evangelho. Por isso, a Rosária Butterfield dá 7 motivos para sermos hospitaleiros e formarmos uma comunidade pronta para receber os mais diversos tipos de pessoas. Claro que no livro dela, ela fala muito sobre homossexualidade, mas dá para aplicar algumas coisas aqui a pessoas também com as mais variadas confusões e batalhas que são oriundas da intersexualidade. A comunidade começa quando nos lembramos de que todos éramos estranhos a Deus. A comunidade começa quando desafiamos o medo de estranhos, mesmo quando alguns estranhos são perigosos. A comunidade começa quando nos lembramos de que o perfeito amor lança fora todo medo. A comunidade começa quando lembramos que Deus nos usa como epístolas vivas. A comunidade começa com um plano intencional de abrir as portas da comunidade do pacto. A comunidade começa quando sua casa se torna um lugar seguro para o luto. A comunidade começa quando aprendemos que a hospitalidade é para o bem do doador. Esses pontos nos ajudam a lembrar que nós mesmos éramos estranhos a Deus, mas que em Cristo nós fomos aproximados. Jesus nos ensina que o nosso próximo é aquele a quem nós escolhemos nos aproximar. Somos lembrados por João que no dia do juízo nós não precisaremos ter medo porque o amor lança fora todo medo e que nós devemos demonstrar esse amor que foi dado a nós imerecidamente. Miroslav Volf escreveu um livro magnífico chamado Exclusão e Abraço. Ele comenta que um dos pilares dos movimentos identitários é a primazia da identidade etnocultural. Ou seja, o indivíduo passa a definir sua identidade por aquilo que o rodeia. Ele diz que a identidade de uma pessoa como imagem de Deus e filho de Deus é encaixada em outras identidades e não o contrário. Somos primeiro membros da nossa comunidade nativa, casa, região geográfica e assim por diante. E apenas secundariamente membros de uma diversificada comunidade humana, ou igreja, o único povo de Deus que fala muitas línguas. Ser imagem de Deus precede a comunidade em que nós estamos inseridos. Nossa identidade é definida a partir da imagem de Deus e é isso que nós devemos, como igreja, ensinar se intersexuais chegarem a nós. Devemos ensinar que a anomalia cromossômica, gonadal ou morfológica não é
o que as define. Não é a verdadeira identificação de quem elas são. A identidade delas, assim como a nossa, está fundamentada na imagem de Deus. Porque são pessoas criadas por Deus, maculadas pelo pecado, e em Cristo encontram sua restauração. São pessoas que vão encontrar um caminho de sexualidade, que vão tomar decisões importantes na sua vida, que talvez entrem em casamento, talvez encontrem prazer sexual. Algumas delas, dependendo do caso, podem ter filhos. E se tudo isso lhes for vetado pelas suas condições físicas, a Escritura fala de pessoas que foram eunucas, seja pela biologia, seja porque foram feitas eunucas, seja deliberadamente sendo eunucas para a glória de Deus. Às vezes é na continência sexual, às vezes é na impossibilidade de viver a sexualidade de forma plena, que nós encontramos a mão do Senhor e o favor de Deus mais próximos de nós. No fim das contas, Cristo chama a todos os que estão cansados e sobrecarregados para tomarem o seu fardo, que é leve. Cristo também chama intersexuais para se arrependerem de seus pecados. Da ira, da luxúria, da avareza, da ganância, da preguiça, de amores colocados em lugares errados, todos os pecados que todos cometemos. Mas em Cristo, há liberdade para desfrutar de uma identidade bem definida e bem fundamentada na obra perfeita do Evangelho e na transformação de caráter que ele faz em todos que se achegam a ele. Porque é aí que nós encontramos descanso. É aí que nós deixamos de estar sobrecarregados. É aí que nós deixamos de estar tão cansados. Não é na definição absoluta da sexualidade de alguém que nasceu com um problema físico, mas é na liberdade de encontrar o fardo do pecado sendo tomado por Cristo em nosso lugar. É na liberdade de não sermos definidos exclusivamente pela sexualidade, mas principalmente por quem Deus diz que nós somos. Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, santificados para a honra e glória de Jesus, filhos seus, que com todos os nossos pecados, falhas e defeitos, são aceitos plenamente nos braços do Pai. Quando nele nos arrependemos de nossos pecados e caminhamos numa vida plena de santidade, arrependimento e fé. Esse é o 2 Dedos de Teologia, temos vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Cheiro no seu cangote e até a próxima.